mais vocês querem? Para deixar minha mulher, minha filha, meus pais em paz. Desde 1980, que quando há avião deportando brasileiros ou repatriando, usa-se a algema. É de praxe. Isso virou um escândalo só agora. Mauro Cid teria delatado Michele Eduardo Bolsonaro, segundo aquilo que foi reportado pela Folha de São Paulo e pelo Globo na coluna de um dos jornalistas, né, mais importantes dos dois veículos, ou seja, aquele jornalista que também fez, né, escreveu uma longa, se não me engano são 4 ou 5 livros, né, sobre a ditadura militar, e que mantém uma coluna no jornal O Globo e na Folha, e que teve acesso aos supostos planos de 2022, 2023, não se sabe como, porque a imprensa não deveria ter acesso aos mais de 10 depoimentos que são mantidos sob sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a Folha e o Estadão publicaram, então, o acordo feito pelo tenente-coronel Mauro Cid. E segundo esse relato, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro compunham supostamente um grupo de radicais que estava chamando para um movimento eversivo. Rodrigo Constantino, na sua opinião, 2 minutinhos, isso tudo faz sentido? E, eventualmente, Hélio Gaspari teria... como que ele obteve acesso a esses documentos e o que isso vai provocar nos próximos dias? Eu vou ter que ser muito sucinto, tem muita coisa para falar disso. Primeiro, chama atenção o vazamento seletivo. O crime não é do jornalista em si, mas de quem vazou. E a gente pode imaginar quem seja. Agora, quando o Alan dos Santos, como jornalista, tem acesso a algo vazado que não coloca o STF em boas luzes, aí ele é o criminoso. Então existe esse duplo padrão também e a seletividade no vazamento dessas coisas. Não veio à tona agora por coincidência. O Bolsonaro, numa entrevista há poucos dias, falou da Michele e do Eduardo como potenciais candidatos a presidente. Aí requentam uma delação, que eu boto entre aspas, porque não é delação. O Mauro Cid não é delator, ele é um colaborador, ele não assumiu crime nenhum. Ele disse, eu posso falar a verdade toda e vou me abrir. Ele está sob tortura, foram atrás da mulher, da filha, do pai, dos irmãos. É um sistema de tortura, né? E ele falou o que sabe. O que ele sabe? Que tinha uma ala radical que pressionava para o presidente fazer alguma coisa e tudo. Bom, é público e notório que o Bolsonaro discutia, aliás, o Ives Gandra Martins falava abertamente, a interpretação possível do artigo 142 da Constituição. Então, tudo consiste num truque do STF, da Polícia Federal e da mídia podre de tratar isso como uma coisa golpista. Então, a Michele e o Eduardo participavam da ala golpista mais radical. Por quê? Porque, eventualmente, eles podem ter falado, tem que fazer alguma coisa para impedir o golpe. Eles e a torcida do Flamengo e do Corinthians queriam que o golpe que foi dado, nós derrotamos o bolsonarismo, confessou o Barroso, um crime, esse golpe foi dado e as pessoas pensavam, como é possível reagir dentro das 4 linhas? Não é possível. Então nada foi feito e o golpe venceu. Está aí o Brasil hoje afundando. Então, está muito claro isso para mim. Agora, requentaram. Aí o senador Jorge Seif foi lá e massacrou o Cid. Tudo. Eu entendo, a gente quer herói, a gente quer mártir, a gente quer gente que vá para o sacrifício. Felipe Martins foi um cara muito corajoso em não entregar nada que eles queriam, inventando coisa. O Mauro Cid é um cara sob tortura, na minha opinião. Sob tortura. E ele está dizendo o seguinte, tinham reuniões, tinha gente que falava que tinha que fazer alguma coisa, a ala radical era aquela. Pô, o que mais vocês querem? Para deixar minha mulher, minha filha, meus pais em paz. E aí vem o sistema e cria uma narrativa, vaza de forma seletiva e criminosa. A Globo, Kenga, publica, o psolista Hélio Gaspari se presta esse papel, e tudo isso não passa de uma narrativa, ela mesma, de quem deu o golpe verdadeiro e bem-sucedido. Fabi, 2 minutinhos para encerrar também sobre esse fato do ponto de vista jurídico. Bom, eu creio que nós vamos voltar nesse assunto amanhã, porque vai ter desdobramento, obviamente, mesmo porque a mídia está lá forçando a barra, né, que isso realmente é uma delação e de que alguém dizer, como o Cid diz, também concordo que está sob tortura do ponto de vista jurídico mesmo, é só pegar a lei de tortura lá, para mim enquadra, né, questão de interpretação, mas está enquadrado ali na lei de tortura, o Cid ainda com o Braga Neto também preso, que é um grande sinal aí para quem ousar, né, a não falar o que querem que eles digam, mas eu só peço aí para
própria mídia, às vezes, refletir, colocar a Michelle Bolsonaro num papel de golpista radical que queria um golpe dos militares. Eu acho até graça, porque eu não consigo enxergar essa figura. Né? Teriam que refazer a Michelle, teriam que assim, torná-la uma outra pessoa. Né? Então é muito difícil cair nessas narrativas. Engraçado que eu vejo uma guerrilheira adormecida na Janja. Olha que coisa, mas na Michelle, de jeito algum, de jeito maneira. Então, o meu comentário, Cauti, não fica do lado jurídico, porque o lado jurídico inexiste. Essa delação, só pelo que foi noticiado pela Veja, acho que foi a Veja, né, que noticiou aquela estou sob pressão e tudo mais, aquilo já traria nulidades. No futuro há de trazer nulidade. Tudo isso será anulado, essa grande palhaçada, porque tem violação à própria lei, tem violação à forma, ao procedimento, ou seja, viola o processo legal, né? Não só o mérito, mas aqui eu estou falando da forma processual. Então, assim, né, basta a hora que vão dar o braço a torcer, que está demais, que está absurdo, que isso já deu, né, que o Brasil precisa de verdade, que o Brasil precisa lidar com os fatos, e que pessoas têm que ser presas por seus crimes cometidos e provados. Porque, infelizmente, gente, o Brasil é esse. Tem muita gente que cometeu crime grave e que, às vezes, tem provas circunstanciais bem claras, mas que são inocentados pela justiça. Sabe por quê? Porque as provas são fracas. Então, eu nem acho que é um crime, mas não basta o CID dizer. Cadê a minuta que o Bolsonaro assinou, né, falando que queria o golpe? Cadê o negócio? Alguma coisa da Michelle que ela fez, de fato. E não cogitação. No Brasil, cogitação não é crime. E não adianta querer mudar isso numa canetada. Fabi, eu queria te ouvir como jurista, né, como advogada, sobre aquilo que está acontecendo na pauta do dia. Brasileiros condenados nos Estados Unidos, trazidos de volta para cá na base de um tratado bilateral, ou seja, o Brasil assinou esse tratado. O tratado prevê que essas pessoas sejam imobilizadas, né, sejam tratadas como delinquentes, né, como pessoas que cometeram crimes. 32 aviões chegaram nos últimos 2 anos, um avião que chegou nesse domingo, nesse sábado, aliás, criou o caos no governo Lula. Aliás, antes de passar a palavra para a Fabi, vamos dar uma olhada no gráfico que mostra quantos aviões e quantos brasileiros já foram repatriados nos últimos 2 anos, ou seja, no governo Biden-Lula, né? 2023 foram 1.418 pessoas com 14 voos. 2024 foram 2.142 pessoas com 17 voos. E em 2025 já foram 100 pessoas com o voo do dia 10 de janeiro, ou seja, ainda na gestão Biden, porque o dia 20 começou a gestão Donald Trump. E agora, no dia 26 de janeiro, foram repatriadas mais 84 pessoas. Mas só agora que o governo brasileiro descobriu que há pessoas algemadas nesses aviões. Nas outras quase 3.500 pessoas, né? Mais de 1.500 pessoas, simplesmente isso foi esquecido. Pode isso, Fabi? Olha, eu fico desesperada quando eu vejo isso, porque a minha impressão, só a impressão, gente, é que teve no final de semana uma reunião de pauta entre governo, né, ou melhor, o regime Lula e emissoras que ficaram o final de semana todinho explorando essa pauta. Primeiro, é preciso chamar a atenção que ainda a gente está aqui no Brasilzão de meu Deus, que tem problema para dedéu, que tem gente presa que não deveria estar presa, que é muito pior do que uma algema, e sim, aí agora a gente vai então para as coisas que são descoladas da realidade, para não falar que são mentiras, né? Mas aí eu prefiro descoladas da realidade. Esse pessoal que adora caçar borboleta e fingir que está tudo bem, né, fazendo para nós uma cara de paisagem que estão dando notícia. Não, notícia é desdobrar a notícia como faremos agora, porque a gente quer dizer a verdade para você que está do outro lado e já tem essa desconfiança, não é? Então, é óbvio que se você pega, gente, em qualquer país, esqueça que é os Estados Unidos, porque no Brasil tem até entre a direita, a gente precisa expurgar esse pessoal aí tá da direita, que tem no coraçãozinho um negócio anti-Yankee, anti-Estados Unidos. Se liberta disso, você está errado. Se você é de direita, tem um pouquinho isso. Nós temos que idolatrar os Estados Unidos? Obviamente não. Mas que é, sim, um símbolo que muitos brasileiros, inclusive, né, vão parar lá pela situação péssima que sempre deixaram aqui, principalmente os governos petistas, não há dúvida. Mas ir para lá, cometer crimes, um crime já é a própria ilegalidade, gente, é crime. Não dá para passar a mão em crime.
e ainda cometeram crimes sendo ilegais. Então, se coloque na posição de um americano, eu mesma como brasileira, né, se fosse o inverso, acho que não tem, mas o inverso de pessoas que não têm nacionalidade brasileira e que estão aqui cometendo crimes. Aliás, eu quero que todos os criminosos sejam presos e as pessoas que sejam efetivamente inocentes não fiquem nenhum dia, né, na cadeia. Mas a gente tem o senhor Lewandowski, que já foi ministro da Justiça, normal confundir, hein, gente, porque eles não dão sossego para nós, ocupa vários papéis numa vida só, que foi, né, membro do STF, que hoje é, então, ministro da Justiça e fez um escândalo em cima disso também. A gente, como brasileiros, nós somos humanos, eu gosto de ver um brasileiro algemado, eu vi coisas assim até bárbara, gente, acho até bonitinho de quem pensa assim, ai, mas e se o avião cair? E a pessoa estiver algemada? Gente, se o avião cair, é aquele cisco, né, que a vida não tem, mas se cair, vai cair, não sei se faz muita diferença estar algemado ou não, né? Mas então, a gente ouve de tudo porque realmente eles vão no cis, ao invés de olhar para a coisa que é o fato. Qual é o fato? Nós temos esse acordo bilateral, infelizmente o Brasil produz criminosos, infelizmente o Brasil entrou com tudo no mercado de narcotráfico, e, infelizmente, o Brasil tem atualmente pessoas de alta periculosidade. Vou dar um nome, André do Rap, que deveria estar enclausurado numa prisão federal, daquelas em regime especial, e foi solto, está lá pela porta da frente. Sei lá onde, né, que teve até seus bens devolvidos. Eu tenho como garantir que André do Rap não esteja nos Estados Unidos? Não tenho. Mas se ele for preso, né, e quiserem deportá-lo e com algema, eu acharei maravilhoso, porque vai ter que dar o exemplo. Então, gente, é muito difícil você lidar com uma mídia que se faz de coitada, que aponta esses brasileiros dessa forma, quando a gente tem uma série de violações de direitos humanos acontecendo aqui todo dia. E aqui eu não estou falando porque a gente precisa acertar a bola que vem errada. Qual que é a bola que vem errada? Da notícia. A notícia vem assim, bolsonaristas nas redes sociais estão... Não é bolsonarista. Vamos corrigir? Legalistas, gente que gosta do império da lei, né? Bolsonarista é você que está falando aí, meu querido e minha querida da mídia, né? Então, você aí do outro lado, que está cornetando, porque a gente um dia já disse que votou no Bolsonaro, está ficando chateado porque a gente está dizendo que a lei tem que ser cumprida. Então, tratado bilateral, cumprido, o Biden fez igual, o Trump vai fazer, e outra coisa, o Trump avisou que ia ser em linha dura com isso. O que vocês estão esperneando, meu Deus do céu, né? Então, o pessoal que está aí, brasileiro ilegal, cometeu crime, faz um favor, não foi pego ainda? Faz um favor para você e para sua família, para dar menos sofrimento, menos gasto. Volta para o Brasil enquanto é tempo. Pois é, tem várias coisas que não estão batendo, né, Fabi? Porque, primeira coisa, como você falou, temos uma senhora, mãe de 2 filhos, que está ainda presa por ter simplesmente escrito com um batom, perdeu o mané, não a mola, e ninguém fala nada. E temos pessoas que morreram na prisão como lesão ou inocentes com tornozeleira eletrônica, e por outro lado, tem essas mesmas pessoas que defendem esses absurdos judiciais se indignam quando os Estados Unidos aplicam a sua lei criminal, ou seja, algemar um bandido, né, pessoa condenada. Mas, tirando isso, tem também coisas que não batem, não voltam, né, Consta? Tem brasileiros que admitiram as câmeras, os microfones da grande mídia, da velha mídia, que eles pagaram até 170 mil reais para ir até os Estados Unidos com coiote para tentar, né, viver uma vida melhor. Esse dinheiro no Brasil podia muito bem começar uma vida, como abrir uma loja, abrir um comércio, abrir algum tipo de atividade. Então, assim, tem alguma coisa que não faz muito sentido nessa história toda, né, Consta? E aí, como é que fica isso, de novo? Qual que é a imagem que fica para a opinião pública brasileira, da mídia e do governo nessa história? Se você cobrar a coerência da mídia, né, aí não dá. Esse pessoal está acostumado a mentir, a criar narrativas e vender seu peixe podre. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade nem com a coerência. Esse caso, por exemplo, da deportação aí está escancarando isso. Desde 1980, que eu andei pesquisando, não é só o governo Biden recentemente, desde 1980, que quando há avião deportando brasileiros, ou repatriando, né, de onde eles não deveriam ter saído de forma irregular, usa-se a algema, é de praxe. Isso virou um escândalo só agora. É que nem as queimadas na Amazônia.
No governo Bolsonaro, até o DiCaprio acorda, Greta Thunberg e os artistas decadentes brasileiros. Aí vem no governo Lula, bate recorde atrás de recorde e eles desaparecem. Então, é tudo voltado para mentira, para hipocrisia. Né? Não há nenhum tipo de compromisso com a verdade. A narrativa que eles querem impor agora é a de que o Lula o Trump é malvadão e está mandando de volta pessoas coitadinhas. Isso que você mesmo disse. Eu tenho um amigo que entrou nos Estados Unidos dessa forma. Ele é cubano, tinha na época eu acho que já tinha a lei do pé seco, né? Que você conseguia pisar, cubano tinha automaticamente o green card concedido, mas eu não lembro exatamente o motivo lá atrás e tudo. Eu sei que ele teve que entrar dessa maneira. Isso custa caro, isso às vezes as famílias juntam o que pode de dinheiro, arriscam crianças pequenas numa travessia perigosa, na mão de bandidos. E quem faz? Os coiotes não são uma empresa séria, né, que você toca lá a campainha e não é um negócio assim. São criminosos. Então eu entendo, de novo, eu tenho toda a solidariedade do mundo a quem está desesperado por viver num país sob o esquerdismo. É ruim demais. Eu tomei essa decisão 10 anos atrás. Em 2014 eu virei e falei, chega, Dilma reeleita. Eu falei, chega, isso não dá para aguentar mais esse troço. Eu preciso respirar ares mais livres e ir para os Estados Unidos. E aqui estou há 10 anos e virei cidadão. Tudo de forma regular, e custou alguma grana, e eu consegui o visto de habilidades extraordinárias, e tudo bem. E vai ter gente que vai falar, para você foi assim, tudo bem, mas e aí? Nós vamos virar marxistas agora? Ele pode comprar carro blindado, e o outro que não pode? Ué, sim, mas e você vai condenar o cara que consegue ralar para poder comprar um carro blindado e se proteger da loucura que virou o Brasil graças ao esquerdismo? Então, de novo, eu entendo o desespero, mas tem que fazer da forma correta. Tem que fazer da forma correta. E a mídia fica distorcendo toda a realidade, enganando, mentindo, criando narrativas sensacionalistas, porque esse é o papel dela. Infelizmente, hoje a gente percebe, né? Hoje muito brasileiro tem se dado conta de quanto tempo ele foi enganado por Globo, PSDB e companhia. Olha o Alckmin é um cara que frequenta à vontade terroristas, fica lado a lado com terroristas, e ele está muito sensibilizado com bandido algemado. Agora, é muito fácil explicar a primeira questão, Caute. A esquerda defendendo bandidos que cometeram crimes de verdade enquanto não ligam para cabeleireira que pichou com um batom, uma estátua. Claro, aí sim, aí tem coerência. Quando foi que a esquerda radical não saiu em defesa de marginal, quanto mais perigoso, sequestrador, traficante, mais enaltecido pela esquerda, e não demonizou patriota, trabalhador e sério, sem antecedente criminal? Aí a esquerda está dentro da coerência. Ela adora bandido e odeia patriota. Uma pesquisa da Quest mostrou uma queda na aprovação do presidente Lula, reforçando o descontentamento popular com a administração do presidente. Segundo essa pesquisa, 49% das pessoas que foram entrevistadas desaprovam o governo Lula contra 47% das pessoas que aprovam o governo Lula. É a primeira vez desde que a Quest faz esse tipo de avaliações do governo Lula que esse número aparece. Até então o Lula estava sempre mais bem avaliado do que mal avaliado pelos entrevistados. Começando pela Fabi. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa pesquisa? Lembrando que a Quest sempre foi muito generosa com então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e também com o presidente, tanto que não conseguiu acertar uma só pesquisa, o resultado das urnas, né? O que você acha que esse número significa na nossa vida, no debate político brasileiro? Bom, olhando assim bem friamente, nós que sempre falamos dessas pesquisas, que de fato também são constatações reais, né, gente? Não é narrativa, não é que eu gosto ou desgosto de alguma empresa ou de algum tipo de pesquisa, mas elas não retrataram a realidade, né, medida aí dos últimos cenários políticos. E também a gente tem para lembrar que a própria também eleição municipal, né, foi bem diferente. Falavam que o Boulos era gigantesco, pois é, né? Então, a realidade é realidade.
E vocês imaginem, eu só fico com é como se fosse uma bandeira gritando assim, uma coisa enorme na minha cabeça, falando, se a Quest está falando isso, imagina a situação real do Lula, né, em questão de popularidade. Aí a gente tem aquela coisa que nós somos povo do povo, vivemos, né, em conjunto com o povo, somos meros mortais. E realmente, né, por onde eu ando, se falar do Lula é até engraçado. Né? E podem falar, é a bolha que você vive. Não sei se eu vivo em bolha, mas eu sei que eu ouvia muitas pessoas lá atrás, né, terem votado no Lula, e gente que estava, sei lá por quê, achando que o Bolsonaro falava muita coisa, que de fato está chorando na rampa porque o Lula não teve ilusão. Ele veio com tudo e mais um pouco para decepcionar. Parece que ele veio se vingar do Brasil. Então, né, a gente está vendo a economia degringolar, a gente está vendo o custo de vida ficar cada dia mais caro. Aliás, o próprio PT, o próprio governo também está vendo isso. Eles estão desesperados. A pauta do dia hoje dessas mídias, que prestam mais assessoria para o regime Lula do que fazer o jornalismo que deveria, eles passaram o dia debatendo como iriam reduzir o preço dos 5 principais alimentos que o regime Lula está preocupado. Gente, não tem milagre. Né? A gente sabe que governos socialistas têm essa tendência até de subsidiar, às vezes, para mascarar o problemão. E não dá certo, dá errado. Então, isso é tudo conversinha. O brasileiro que acorda cedo, né, e tem que pagar, vender o almoço para pagar a janta, sabe que está muito mais caro todas as coisas, muito mais difícil, muito mais burocrático. E ai de você, se quiser comprar lá uma blusinha na China, ah, meu Deus, imposto dobrou ou um pouco mais do dobro, né? Então, é essa vida. Então, o pessoal olha e fala, não dá para confiar realmente nesse governo, ou melhor, nesse desgoverno. Então, se a Quest está dizendo isso, aí já vem também o pessoal que, né, daquela teoria falando, é porque foi o acordado, já tinha outra coisa para entrar, outro bloco aí, que seria o Alckmin. Gente, assim, eu só acho que a Alckmin realmente tem menos força política do que o Lula. Mas, e porque também Alckmin, nesses 2 anos aqui, tem feito coisas inenarráveis, como ficar lá, junto com, né, na posse do presidente do Irã, o pessoal gritando morte América, ele com aquela cara de, né, não dá, gente. Nós ainda, só para o pessoal, não sei se vocês entenderam, viu, Alckmin? A gente faz parte da América do Sul, viu, amigo? América do Sul. Então, essa energia que você fica gastando em usar meia colorida deveria ser para manter alguma decência e coerência cognitiva, inclusive, em relação aos fatos, né, que está apresentado diante de si. Então, é o retrato, Couch. E aí a gente vai ver qual é o giro, né, o que eles vão fazer, qual é o samba que eles vão ter que cantar para tentar emplacar, né, que ou o Bolsonaro é pior, ou que direitista é pior, e que o Lula realmente é um arraso. Ele arrasa. As contas do Brasil, olha, ninguém tem dúvida. Pois é, tomara que não seja um samba do crioulo doido, né, Fabi? Agora, consta sua opinião sobre essa questão da perda de popularidade do governo Lula, quanto que a inflação nos alimentos, por exemplo, que subiu mais do que o dobro do que o IPCA ano passado, quanto que essa polêmica com o PIX, né, sobre o monitoramento das contas correntes, e quanto, por exemplo, nessa questão da vontade do ministro Luiz Marinho de impor o imposto sindical obrigatório de novo, afetaram, na sua opinião, essa queda abrupta da popularidade, especialmente, isso é surpreendente, nas regiões norte e nordeste do Brasil? Muito, muito. Eu adoraria dizer que o povo acordou, que o PT é isso aí, amigo de China, Rússia, Nicarágua, Venezuela, Cuba, que as pessoas estão revoltadas com a situação do Clesão ter morrido na prisão, com a Débora cabeleireira presa, com o Daniel Silveira, com o Felipe Martins, com o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Eu adoraria acreditar nisso. Mas não, muita gente só está começando a despertar e se incomodar agora que a água suja bateu no bumbumzinho e começou a afetar o carrinho de toda semana. Aliás, o amor acabou, né? A Natuza Neri, na Globo, disse: a picanha não entrou dentro do carrinho, conforme prometido, e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Ou seja, a turma da Globo News está em polvorosa. O que me leva a concluir, junto com uma pesquisa da Quest, que os últimos a abandonar o barco podre apontam como muito suspeito o timing, né,
Tipo, por que a Quest foi fazer uma pesquisa agora, no auge de problemas do Lula? O Reinaldo Azevedo está em polvorosa, está histérico, né? Afetado. E o ponto é o seguinte, eu não descarto, não, esse acordão. Eu acho que isso até explicaria posturas muito esquisitas de gente tucana, que aceitou se humilhar dessa forma, como o próprio Alckmin. Eles aceitaram esse papelão indigesto porque na cabeça deles era assim, 2 anos de muita humilhação, muito constrangimento, e depois o poder é nosso, coisa que a gente nunca ia conseguir se disputasse uma eleição. Tentaram lá 37 balões de ensaio, a Simone Stepp e o Escambau, e ninguém vingou. Então, um tucaninho com carinha de eu sou bonzinho e entre a polarização, isso não enganou ninguém mais. Então, eles tiveram que fazer um acordo com o diabo, com o outro, né, diabo, e fizeram essa aliança nefasta, instável, tucanopetista. Mas na minha cabeça, eu acho que eles estavam de alguma forma cientes, ou tinham algum acordo de gaveta, né? De, olha, daqui a 2 anos, então, a gente sai, tá todo mundo legal, o roubo continua, o Brasil voltou, o amor venceu, a Odebrecht está feliz, a JBS está feliz da vida, e o Sérgio Cabral virou influência, e o Constantino está censurado e companhia. Então, tá tudo certo pra gente, né? Só que tem que combinar sempre com os russos. Alguém confia na palavra do Dirceu? E quando eu vejo tucano falando assim, o PT nada aprendeu, eu sempre falo assim, quem nada aprendeu com o PT foram os tucanos, que não entenderam que eles são comunistas hardcore. Então, de novo, se houve um acordo, é uma especulação, é uma ilação, é uma hipótese, se houve um acordo, os tucanos foram muito ingênuos de acreditar no PT e no Dirceu. Eu não acho que eles são tão ingênuos, então eu acho que eles têm as cartas nas mangas. O centrão fisiológico, os donos do poder, os despachantes, o impeachment na manga. E aí, se eles começarem a falar em impeachment, vai vir o MBL, o Kim Kataguiri já está pulando, porque tem lá as quengas todas e todo mundo disposto a esse papelão, né, de fingir que não sabe o que aconteceu no verão passado. Vamos lá, o Alckmin daqui a pouco vai virar o anti-Lula de novo. Tudo é possível nessa turma aí. Tudo é possível. E nós vamos estar numa situação ultra desconfortável de ter que fingir ou engolir esse sapo, mesmo sem fingir, de que, tá tudo bem, vem aqui pro nosso lado, vem, vamos abraçar o Kim Kataguiri, fingindo que ele não é o que ele é, né? Porque nós queremos o impeachment do Lula. Porque a verdade é que o Alckmin é menos pior. E aí, de repente, ele bota um Armínio Fraga, que é outro sonso, que fez o L, e agora está preocupado, está com medo, né? Mas também é melhor do que o Haddad. Então, de novo, é a volta do status quo ante. Nós despertamos como país, a direita acordou, o Bolsonaro fez um monte de gente enxergar o teatro da tesoura, e talvez o nosso melhor cenário de sobrevivência seja voltar a estaca zero quando os tucanos se vendiam como oposição ao PT. Olha o esforço dessa turma de criar a direita permitida. Olha o esforço dessa turma. Então, eu estou enxergando a coisa dessa maneira. Existe, sim, esse embate interno. E ele era previsível e estava contratado. O Alckmin não virou fã do Lula e alguém que canta Internacional Socialista em evento do PT da noite para o dia porque se encantou com a voz rouca do Lula, gente. Isso tudo aí é quenga. Só pense naquilo. Então, o poder é a droga dessa turma. E eles estão seduzidos pelo poder, eles topam tudo pelo poder. Até se humilhar dessa forma. Só que a deterioração do quadro econômico está sendo bem acelerada. Bem acelerada. Então, para você ver, Estadão, que já começou a pular, o Globo, a Quest, um banco ou outro, uma empresa grande, para esse pessoal começar a bater o bumbo de que o Lula está destruindo o Brasil, a economia. Não custa. Esse pessoal é sonso. Não custa. Ingênuos somos nós. Eles não dão nó em pingo d'água. De ingênuo essa turma não tem nada. Então aí é o Sarney. Sarney é ingênuo. O cara é o Delfim. O Delfim Neto, eu brincava que era o Sarney da economia. 40 anos circulando em torno do poder. Entra Collor, a esperança da turma.
o Collor é empichado, entra o fulano é do Lula, a Dilma é empichada, entra o Bolsonaro, e os caras continuam aí. São os monstros do pântano de que falava Paulo Guedes. Eles não são isso à toa, gente. Ingênuos somos nós. Então, não custa para essa turma puxar o tapete vermelhinho do PT. Agora, tem que combinar com os russos e com a turma do Dirceu, que é mais ou menos a mesma coisa. Aí que tá, né? Eles não vão entregar de bandeja. Eles também sabem que os coleguinhas tucanos querem isso desde o início. E eles estão agindo para que o Brasil não precise mais ter alternância de poder dentro do quintal da esquerda, mesmo com a crise econômica. Olha a Venezuela, olha Cuba, crise econômica atrás da outra, e os ditadores continuam lá. Pois é, como dizia Dirceu, uma coisa é ganhar a eleição, outra é tomar o poder, né? E eles querem a segunda opção. Como está? Continuando com você disse que a situação econômica está cada vez mais periclitante e, segundo o cofundador do Nubank, o David Velez, que estava em Davos, na Suíça, participando no Fórum Econômico Mundial, segundo ele, abre aspas, ninguém fala do Brasil hoje. Não é que fala bem ou fala mal, ninguém fala do Brasil hoje. Porque, segundo ele, o Brasil tem perdido espaço internacionalmente com menor relevância na economia global e uma menor atratividade para os investidores. Na sua opinião, isso é reversível? É também uma questão ligada ao fato que os Estados Unidos estão crescendo e vão crescer cada vez mais, ou seja, o Brasil, que está crescendo cada vez menos, não é tão importante assim? E para onde estamos indo se os gringos não estão olhando mais para o Brasil? Estamos indo para o abismo, é reversível, mas envolve se livrar do PT, do Lula, ou paramos o Lula ou ele destrói de vez o Brasil. E tem a ver também com o crescimento e com a expectativa, o entusiasmo todo com os Estados Unidos. Se o piscinão está voltando a ficar atraente, as pessoas têm menos atenção para as piscininhas ousadas e ariscas, né? Arriscadas demais, porque são terras de aventura, né? Então, tudo isso junto. Agora, além da questão econômica, que está começando a pesar mais, tem a questão política. O Lula reposicionou o Brasil de forma muito rápida no eixo do mal. A turma da imprensa falava que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária do mundo. O Lula fez isso em 1 ano. Recebeu o navio do Irã, abriu as pernas para o Putin, elogiou o Putin, virou vassalo chinês, fingiu que brigou com a Venezuela, mas todo mundo sabe que deu apoio àquela farsa na prática. Então, foi muito rápido que o Lula abandonou no âmbito internacional os coleguinhas tucanos, globalistas, o Fórum de Davos, e abraçou com vontade o Foro de São Paulo e o comunismo. Então o Brasil virou eixo do mal. Então a turma está olhando e falando assim, porra, amanhã vai ter sanção dos Estados Unidos em cima desse país. Tem que considerar isso hoje em dia na análise. Senão é irresponsável. Alguém que faz um plano de investimento e tudo e não leva em consideração o risco do Brasil sofrer sanções econômicas. Esse risco existe. Porque o Brasil está flertando com o Irã, abertamente. Levou o Irã para os BRICS, está peitando os Estados Unidos, está fazendo loucuras. Então, tudo isso junto, sim, o Brasil é irrelevante no cenário de investimento global hoje. Fabi, sua opinião sobre essa situação, o Brasil cada vez mais irrelevante, mas aí eu te pergunto do ponto de vista jurídico e político, se ninguém está olhando para o Brasil, ninguém também vai fazer nada para parar o STF e os abusos que estão sendo cometidos aqui dentro? Olha, é um tanto desanimador, não é? Nós estávamos indo, estava no prumo, né? Estava na ponta da montanha para subir e a gente pegou, né, o caminho inverso e a gente rolou a montanha. Juridicamente, eu sempre tento ser o mais realista possível, né, com esse retrato jurídico do Brasil, né, que não está aí privilegiando o império da lei, muito menos quem vive de forma decente aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Malandros estão bem, né? Os manés continuam trabalhando para pagar os impostos dos malandros. Então, mané com muito gosto, admitindo isso, né, que sou mané mesmo, a gente olha e eu não creio tanto numa saída internacional, não, infelizmente não. O Brasil vai ter que dar conta do que ele fez com ele mesmo, né, de ter colocado toda essa galera aí no poder.
E eu não estou falando somente do governo Lula, estou falando de todo estamento burocrático que já está há muito tempo e que tivemos um fôlego por um tempo, mas veio com tudo agora como vingança mesmo. Então, é óbvio, né, que forças, por exemplo, do próprio governo Trump, lá do Marco Rubio, que pode vir sanção, e eu, como brasileira, fico triste, porque eu não gostaria de ver o Brasil sofrer sanções, mas eu torço infinitamente, sim, aí é torcida, né, para que pessoas, né, agentes do Estado sejam sancionadas para ver se isso para, até que ponto, né, esse pessoal tem carta para dobrar, porque eles continuam no jogo, e dobrando a aposta. Eles são imparáveis, infelizmente. Né? Também não tem autocontenção, e o Brasil se encontra nesse tipo de situação, né? Onde poucos falam disso com a realidade que seria preciso, as mudanças que são necessárias, mudanças estruturais, né? E o pessoal leva tudo para pautas que interessam a si mesmo e não o nosso grandíssimo problema, né, que é organizar o Brasil finalmente. Então, juridicamente, Cauti, enquanto nós tivermos essa cúpula no Poder Judiciário, eu não tenho falsas ilusões, né, porque tudo vai parar no Supremo, até o que não pertence, né, o que não seria da competência do Supremo, acaba ali, e eles legislam, né, e com o aval do Congresso Nacional, que o máximo que faz agora é dar uma espernadinha. Então, a situação está difícil. É mais ou menos isso. E olha, eu não vou parar de pedir like, tá, gente? Porque eu só vou lembrar vocês que não é só porque eu estou aqui, não, mas sem dúvida alguma a Bradock se tornou, né, nós conquistamos isso, e vocês é que são merecedores disso. Nós temos todo dia programas, o diário aqui, o Bradock Show, e tudo que a gente pede para vocês, principalmente, é dar o like, tá, gente? Então, nos dê esse crédito aí, coloque no grupo da família, nos ajude a compartilhar, porque essa força, até para conscientizar e falar de coisas que realmente interessam, né, que vai fazer diferença ao nosso futuro, ao invés de ficar falando coisas e as falsas narrativas, as falsas cortinas de fumaça que são levantadas, né, a gente só consegue combater com isso, falando a verdade para vocês. Então, eu peço o like, peço para vocês se inscreverem, mandar no grupo da família. Eu sei que isso é chato, mas é o pedido que eu faço com todo carinho, porque eu sei que vocês me respondem quando eu peço assim. Nem vou ficar bravo, vou deixar meu ai aí para o pessoal que realmente está merecendo, né? Essa organização lulopetista, tucanista, sei lá como a gente chama isso, mas o pessoal que jamais admitiu que o brasileiro ia acordar para esse teatro das tesouras. Pois é, grande parte acordou, e a gente está dando um cutucão para quem não acordou acordar. Então é isso, você dando like aqui, você ajuda outros a acordarem, que a gente começa a ficar um pouco mais visto também aqui no YouTube. Pois é, gente, like e também compartilhe o link com os seus amigos e familiares para que esse conteúdo seja cada vez mais divulgado Brasil afora.